Você já se questionou sobre o verdadeiro significado da felicidade? Por que nós nos encontramos presos nessa busca incessante por algo que supostamente nós já fomos predestinados a ter? E por que algumas pessoas elas parecem ser mais felizes do que as outras? Será que existe algum tipo de preferência do universo em favorecer determinadas pessoas? Neste encontro, nós iremos explorar essas questões profundas a respeito da felicidade. Vamos decifrar os conceitos por trás dela, a fim de reconhecermos o que realmente nós estamos buscando e onde nós devemos direcionar os nossos esforços para encontrá-la. Vamos desvendar os mitos e equívocos que envolvem a felicidade e juntos nós descobriremos os caminhos para alcançar esta felicidade verdadeira. E não importa em que estágio da vida você se encontre, se você anseia por uma felicidade autêntica e duradoura, eu te convido a assistir a este vídeo. Por isso, prepare-se para explorar as profundezas da felicidade, desafiar conceitos pré-estabelecidos e descobrir insights valiosos que podem transformar a sua perspectiva e a sua abordagem em relação à busca da verdadeira felicidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Jornada da Radiestesia, o lugar onde nós mergulhamos de forma técnica e livre de qualquer misticismo no fascinante mundo da radiestesia multidimensional. Se você tem algum interesse neste assunto, eu te convido a se inscrever agora mesmo em nosso canal e ativar as notificações para que você possa ficar atualizado sempre que lançarmos um novo conteúdo. E aproveitando, eu peço que você deixe o seu like para que este vídeo ele seja compartilhado com o maior número de pessoas interessadas sobre o assunto que nós iremos tratar hoje. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Caio e eu sou professor na formação Jornada da Radiestesia, uma formação onde você aprenderá a dominar a radiestesia multidimensional de maneira técnica, sem dogmas, sem superstições e sem misticismos, para que assim você possa aplicá-la em qualquer aspecto da sua realidade, trazendo assim uma verdadeira transformação na sua vida pessoal, profissional e espiritual. Para nós obtermos verdadeiras transformações em nossas vidas, nós precisamos primeiramente mudar a relação da nossa realidade interna com a nossa realidade externa. E para isso, é fundamental compreendermos a radiestesia como uma ferramenta universalista e libertária. Uma ferramenta que vai nos permitir expressar a nossa essência no exato lugar a qual nós pertencemos. Quando nós falamos sobre radiestesia multidimensional, nós estamos falando de uma radiestesia que compreende o ser humano como a soma de inúmeros padrões vibratórios que são originados de uma única consciência, que é a consciência cósmica absoluta. Talvez isso pareça inverossímil para alguns de nós. Porém, isso não deve ser um obstáculo para nós aprendermos a radiestesia multidimensional, já que nós estamos falando de uma radiestesia técnica, que pode ser adequada conforme o conjunto de crenças e o conjunto de valores de cada um de nós. Afinal, trata-se da utilização de uma capacidade inerente a todos nós, que é a capacidade de sentir e transitar por essas inúmeras dimensões. E nesta série, onde discorremos sobre os verdadeiros benefícios que a radiestesia pode trazer em nossas vidas, falaremos hoje sobre como a radiestesia multidimensional nos auxilia a vivermos a felicidade plena. E esse vídeo, ele é um vídeo muito especial, pois nesse vídeo nós desvendaremos o mistério dessa tal felicidade eterna que nós buscamos incansavelmente. Diante das inúmeras promessas de felicidade que nos são apresentadas em diferentes contextos, é natural nós nos encontrarmos em uma busca quase obsessiva por uma felicidade que traga uma sensação de completude. Essa busca incessante, ela é impulsionada pela vontade intrínseca da nossa alma em vivenciar aquilo para o qual ela foi destinada,
que é o de experimentar a plenitude em nossas vidas neste mundo material. No entanto, é importante compreender que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em conquistas externas ou em circunstâncias passageiras. Ela reside dentro de nós, em nosso estado de ser interior, e está intrinsecamente ligada ao alinhamento com a nossa essência mais autêntica. Para podermos desvendar os mistérios da felicidade verdadeira, nós temos que nos atentar para alguns fundamentos de análise, ou as conhecidas chaves de compreensão, que são essenciais para uma interpretação, abstração e reflexão sobre qualquer assunto. E através desses fundamentos de análise, nós poderemos traçar o caminho da nossa jornada para vivermos a felicidade plena. E no final, nós falaremos sobre como a radiestesia é uma ferramenta que pode nos auxiliar a traçar este caminho com mais confiança e certeza. Os fundamentos são a nossa natureza multidimensional, as duas consciências que nos regem, algumas considerações a respeito da felicidade e o nosso propósito de vida. O primeiro fundamento trata sobre quem somos nós e a nossa natureza multidimensional. O universo ele surge de uma consciência absoluta que está além das formas. Essa consciência ela está a todo momento criando algo através da sua própria consciência. Mediante aos diversos padrões informacionais que esta consciência absoluta ela adquire, surgem as inúmeras formas que constituem o universo. E se você quiser saber mais sobre este assunto, assista ao vídeo que eu deixei aqui na descrição. Por agora, basta nós sabermos isso, para que nós possamos compreender que nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres integrados, compostos por mente, corpo e espírito, refletindo a união de diversos padrões vibratórios que abrangem desde os mais sutis até os mais densos. Essa combinação nos torna seres multidimensionais capazes de transitar por diferentes planos e por diferentes dimensões de existência. Nós devemos entender o termo espírito como consciência absoluta e indivisível. E acredito que agora alguns podem estar se perguntando, mas como assim? Como nós podemos ser parte do todo se ele é absoluto e indivisível? A resposta é que nós não somos partes realmente separadas do todo, mas sim nós somos manifestações individuais que se acham separadas desta consciência absoluta devido aos artifícios da ilusão e da ignorância que são conhecidos como Maya e Avidya. É através da ilusão e da ignorância que nós podemos experimentar individualmente a bem-aventurança divina. Seria como se o açúcar, desejando compartilhar da sua doçura, se dividisse em várias porções, cada uma carregando a sua essência doce. Quando a consciência absoluta ela toma uma forma, a sua inteligência se manifesta através do que nós chamamos de consciência crística. E a sua força criadora surge como espírito. E esta é a tríade sagrada Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa figura, nós podemos observar a inteligência cósmica sob a forma de consciência crística. A mente como sendo a programação necessária para a consciência absoluta se expressar nessa realidade de modo individual. E o corpo sendo o hardware necessário para a manifestação dessa consciência. A nossa mente, ela é o software, ela é o programa, ela é o sistema operacional que comanda o nosso hardware como se fosse o nosso computador, o qual é o componente físico dessa consciência superior chamado de corpo. A nossa mente, ela possui diversos níveis controlados pelas nossas percepções sensoriais, pelas nossas crenças, pelas nossas emoções. E é no seu nível mais profundo que existe um mecanismo chamado de livre-arbítrio. E com esse mecanismo é que nós temos a liberdade de escolher entre nós vivermos esta individualidade através de uma consciência espiritual ou através de uma consciência humana limitada.
Pela própria ilustração, nós podemos concluir que a consciência humana é um programa limitado às considerações subjetivas a respeito do mundo. E ela é influenciada pelas percepções dos sentidos, das emoções e dos nossos conjuntos de crenças. Nós chamaremos esses níveis de intelecto. E é na nossa mente que existe um programa de proteção e otimização, o qual chamaremos de ego. O ego é um programa cuja a função é manter a nossa sobrevivência e a perpetuação da nossa espécie. E apesar de nós dizermos que é através do ego que nós expressamos a nossa individualidade, este programa ele possui duas rotinas básicas, que é o atacar ou o se defender. Com isso, nós concluímos os dois primeiros fundamentos de análise: a nossa natureza dimensional e as duas consciências que nos regem. Vamos agora para o terceiro fundamento, que são as considerações a respeito da felicidade. Nós temos que entender que essa felicidade que nos é vendida de alguma maneira não se refere à felicidade plena. Se nós somos a própria felicidade, como nós poderíamos adquiri-la externamente a nós? O mundo externo, chamado de mundo de separação, é considerado real apenas quando validado pelos seus opostos. Nessa realidade dual, o que impera é a finitude. A mente, ela valida constantemente este mundo ilusório, alternando momentos de dor e de prazer. Portanto, é inegável para que a nossa consciência humana, influenciada pela percepção, considere o mundo material como sendo uma ilusão. Então agora nós podemos juntar a este processo de validação o nosso intelecto e a vontade da nossa alma. Lembrando que a nossa alma detém a vontade de experimentar a felicidade plena e o intelecto interpreta esta vontade como sendo um desejo, transformando assim a ideia de felicidade na simples ideia da satisfação de um desejo. Então, ao juntarmos esses três elementos, a nossa tão prezada individualidade, ela se torna um recurso ideal para um sistema que visa gerar algum tipo de lucro a todo instante. Ainda criança, nós imaginamos que quando nós formos adolescentes, tudo mudará. Nós poderemos ter maior liberdade para fazermos o que nós quisermos e assim nós sermos mais felizes. Na adolescência, nós começamos a lidar com algumas distorções em relação àquilo que nós achamos que o mundo nos prometera. Começa então a surgir responsabilidades de toda a natureza. Quando nós somos crianças, ao fazermos algo socialmente inadmissível, as pessoas acham engraçado. Porém, quando nós somos adolescentes ou adultos, certos comportamentos já não são considerados tão divertidos. E é daí que surgem as frustrações. Então nós pensamos que tudo mudará quando nós entrarmos na faculdade. Do mesmo modo, quando nós estamos na faculdade, nós pensamos, tudo mudará quando nós nos formarmos, quando nós arrumarmos um emprego, quando nós constituirmos uma família, quando nós criarmos os nossos filhos, quando nós nos aposentarmos. Até que vai chegar um momento que nós iremos concluir seguramente que nós só poderemos ser felizes quando nós pudermos realmente descansar. E preste atenção, não se trata das fases em si, mas sim do pensamento, da ideia que diz que a felicidade ela só pode ser encontrada no futuro. E é claro que nessa jornada nós vamos ganhando conhecimento / sabedoria. E assim nós poderemos encontrar a verdadeira felicidade em qualquer um desses estágios. E se você não passou por isso ou não vive de alguma forma isso não significa que o que nós estamos falando aqui seja real. Significa que você está manifestando o seu propósito de forma mais consciente. Nós devemos entender que a felicidade ela se encontra no momento presente. No passado habita somente a culpa e no futuro habita somente o medo. Por isso, não existe razão, não existe o porquê nós buscarmos a felicidade em nenhum desses dois lugares. Como nós estamos falando sobre intelecto, para nós transpormos possíveis objeções
que surjam neste nível, nós compreenderemos tudo o que nós falamos até aqui através dos preceitos da filosofia. Na filosofia, a junção dos termos eu, que significa bom, e daimon, que significa espírito, nos traz o termo eudaimonia. Esse termo é de origem grega e é traduzido como felicidade ou bem-estar. No entanto, o seu significado vai além de uma simples sensação de prazer momentâneo. Na filosofia grega, especialmente na tradição aristotélica, a eudaimonia é considerada a mais alta forma de realização e objetivo supremo da vida. É a busca da excelência ou do florescimento humano e está relacionada a uma vida virtuosa no qual uma pessoa desenvolve e expressa suas capacidades e potenciais de maneira plena, cultivando assim suas virtudes, cultivando os seus valores, os quais são a sabedoria, a justiça, a temperança e a busca de uma realização de um propósito significativo na vida. A eudaimonia, ela não está ligada aos prazeres superficiais ou às conquistas externas. Aliás, já nos foi dito que a felicidade, ela não coabita com a satisfação de um desejo. A eudaimonia, ela está ligada exclusivamente ao desenvolvimento de uma vida ética e de uma conexão profunda com os valores e ideais que são considerados essenciais para uma existência plena. E quando nós mencionamos a palavra ética, nós estamos nos referindo à ação humana. Ainda no campo da filosofia, Aristóteles diz que toda ação e todo propósito visam algum bem. Sendo assim, a felicidade é a realização pessoal pelo florescimento das capacidades humanas e pela busca de um estado de bem-estar duradouro e significativo. Resumindo, a felicidade é o estado resultante do desenvolvimento e da expressão dos nossos talentos naturais. E quando nós não manifestamos a nossa essência, consequentemente, nós estamos infelizes. Por isso, a ideia de que nós seremos felizes apenas quando nós pudermos descansar e ficarmos sem fazer nada é mais um artifício do nosso intelecto para protelar ainda mais o nosso propósito. Perfeito! Agora, nós já sabemos que a felicidade é fruto das nossas ações e que através da manifestação do nosso propósito, nós poderemos alcançá-la. E com isso, nós chegamos ao nosso próximo fundamento de análise: qual é o nosso verdadeiro propósito? Apesar da dificuldade em responder a esta pergunta, a resposta ela já nos foi dada desde o início da nossa conversa. O nosso propósito é o de manifestar a nossa essência e expressar positivamente o potencial da nossa alma por meio dos nossos talentos, contribuindo assim para a evolução da consciência humana. Das inúmeras atividades que a vida humana desenvolve, existe uma que é inerente e praticada por todos nós. E eu estou me referindo ao ato de ensinar. Aqui, nós não estamos falando sobre o ensinar, onde existe a distinção do professor e do aluno. E inspirados na obra Um Curso em Milagres, nós devemos entender que todos nós somos professores e que todos nós somos alunos, tudo ao mesmo tempo. E que só podemos ensinar aquilo que nós escolhemos acreditar. E antes que você pense que você não tem nada para ensinar, vamos para o último fundamento de análise, o qual trata das diferenças entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento/sabedoria. Aqui eu utilizo o termo conhecimento/sabedoria para me referir ao conhecimento absoluto da nossa consciência espiritual, em contrapartida do termo sabedoria, que se refere às virtudes e aos valores que nos inspiram nas tomadas das nossas decisões. O conhecimento acadêmico, ele é um conjunto de informações, de teorias, princípios e metodologias que são adquiridos e desenvolvidos por meio de estudos e pesquisas que são conduzidos no ambiente acadêmico de qualquer natureza. A sabedoria, ela já é o discernimento que é adquirido por meio de um processo de exploração interna
que envolve uma reflexão profunda sobre quem nós somos e o que nos impulsiona e como nos relacionamos com o mundo exterior. E o conhecimento / sabedoria é o conhecimento absoluto que nos permite desenvolver esta sabedoria. E é o conhecimento / sabedoria que vai nos proporcionar a verdadeira felicidade. O conhecimento acadêmico é transferido por meio de metodologias, coletas de dados, interpretações de resultados e também através de conclusões. E por envolver esses inúmeros recursos, o conhecimento acadêmico, pela sua própria natureza, ele pode ser comercializado de alguma maneira. O conhecimento / sabedoria, ele pode ser somente compartilhado, já que se trata de um conhecimento que é subjacente ao conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico, ele nos ensina uma técnica, enquanto que o conhecimento / sabedoria, ele tende a nos inspirar a sermos pessoas melhores. E é exatamente este o nosso propósito, que é o de inspirar os outros a se tornarem pessoas melhores, se reconectando assim à sua natureza divina, para que assim eles possam desfrutar conscientemente da felicidade plena. E não se deixe levar por pensamentos que dizem que você não é feliz, logo você não pode ensinar o outro a ser feliz. Ou por aqueles pensamentos que te levam a acreditar que aquilo que você sabe não é relevante para o mundo. Todos nós somos professores e a nossa inspiração, ela deve ser direcionada àqueles que estão próximos a nós. A relevância não está na quantidade de pessoas inspiradas, mas sim na qualidade da nossa inspiração. Não se trata de nós ensinarmos uma ideia que nos convença de que nós somos aquilo que não somos. Se trata de conhecimento / sabedoria. E saiba que um conhecimento / sabedoria, ele não é ensinado através das palavras, mas sim através das nossas ações. A explicação a respeito do que nós estamos falando está nesse trecho de um curso em milagres que diz: eles, os professores, eles não são perfeitos. Se fossem, não estariam aqui. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui. E assim ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e muitas maneiras, até que as tenham aprendido. Então, nós podemos deduzir que nós inspiramos, nós ensinamos as pessoas, não parando e explicando, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo, mas sim mostrando o amor, manifestando o amor a qual todos nós fomos originados em qualquer coisa que nós fizemos nesta realidade material. Com esses fundamentos de análise, nós podemos concluir que não é o nosso corpo que possui uma consciência, mas sim a consciência que possui um corpo. Portanto, todos os nossos atos, do pensamento à ação, devem ser influenciados pela nossa consciência espiritual. Através da nossa consciência espiritual, nós podemos seguir o nosso propósito, o qual é o de dedicar a espiritualidade em nossas vidas. Por isso, não importa onde nós estejamos, desde que saibamos quem nós somos. Um sorriso ou um agradecimento sincero são mais eficazes que o conhecimento dos segredos que transformam uma pedra numa pepita de ouro. Pois o sorriso é a manifestação do nosso amor, é a gratidão, é o reconhecimento que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Nós devemos ter a consciência de que qualquer caminho que nós escolhermos, cedo ou tarde, nos levará à felicidade plena. Afinal, trata-se do propósito da nossa existência nesta dimensão material. E claro que para isto acontecer, nós precisamos corrigir a nossa mente, até que nós possamos escolher conscientemente vivermos através da nossa consciência espiritual. É desse modo que a realidade ela nos leva para a felicidade verdadeira, pois a radiestesia ela não se limita em utilizarmos gráficos para vendermos um apartamento, para arrumar um emprego ou para nós ganharmos um dinheiro inesperado. Acreditar que a radiestesia ela se limita a isso é considerar a radiestesia como um fim. Porém, a radiestesia ela não é um fim. A radiestesia
é o meio que nos conecta com a nossa natureza divina, estreitando assim a relação entre a consciência humana e a consciência espiritual, nos permitindo assim nos tornarmos co-criadores conscientes da nossa própria realidade. E acreditem, pois eu digo por experiência própria, chegará um momento em que veremos que a nossa busca ela não é material, que as coisas materiais que foram em determinado momento prioridades, agora são apenas suprimentos necessários para que nós possamos manifestar a nossa essência. E a partir daí, nós não desejamos mais ser servidos pelo universo, mas sim servir ao universo. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. A sua dedicação em acompanhar os meus conteúdos é uma fonte constante de inspiração para mim. E nada me alegra mais do que saber que minhas palavras têm o potencial de provocar algum tipo de transformação positiva em suas vidas. Por isso, eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe algum insight que você teve ao assistir este vídeo e que também compartilhe este conteúdo com aqueles que possam se interessar sobre o assunto. E lembrando que se você está interessado em se aprofundar nos conhecimentos sobre a radiestesia multidimensional, eu convido você a reservar mais alguns minutos e descobrir tudo sobre a formação Jornada da Radiestesia e aproveitar uma condição muito especial. Mais uma vez, gratidão a todos e nos vemos no nosso próximo encontro. Se você quer aprimorar as suas habilidades em radiestesia, aumentar a sua confiança no processo ou aprender como aplicar a radiestesia na sua vida para promover a sua verdadeira transformação, eu te convido a conhecer a formação Jornada da Radiestesia. Nesta formação, você terá acesso imediato a mais de 200 aulas gravadas até o momento. E eu digo até o momento, pois além das atualizações, novos conteúdos são inseridos mensalmente na área de membros. Trata-se praticamente de um periódico sobre a radiestesia multidimensional e as suas aplicações. E por isso, eu posso afirmar que esta formação ela é exclusiva e pioneira no seu formato, além da qualidade e didática indiscutíveis. Nesta formação, você irá aprender sobre a radiestesia e as suas aplicações, sobre a geobiologia e sobre os gráficos radiônicos e também sobre o nosso psicogerador. Tudo de forma universalista e libertária, livre de supersticiosidade, dogmas e também dos ismos sectários que servem apenas para bloquear a verdadeira expressão do nosso espírito sobre a materialidade. Por isso, aqui você vai aprender a verdadeira radiestesia, que se adapta em qualquer atividade humana, promovendo um ganho potencial na sua vida familiar, nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. Você vai aprender a radiestesia como uma ferramenta de transformação e vai te reconectar com a sua consciência espiritual, desenvolver a sua capacidade intuitiva e te colocar em movimento na sua jornada de autoconhecimento. A formação Jornada da Radiestesia está hospedada na plataforma Hotmart. O aluno conta com todo o suporte e tecnologia oferecido por ela. Esta é a área de membros da nossa formação. Como eu disse, são mais de 200 aulas gravadas com conteúdos técnicos direto ao ponto e com acesso imediato. O conteúdo ele está organizado em módulos e capítulos. No módulo 0, você vai aprender o básico da radiestesia para poder integrá-la na sua rotina diária enquanto você se aprofunda nos seus estudos. No módulo Radiestesia, você vai aprender tudo sobre a radiestesia. Vai aprender como escolher e como utilizar um pêndulo, além de aprender os exercícios específicos para desenvolver a sua habilidade radiestésica. No módulo gráfico, você vai aprender como utilizar mais de 50 gráficos desenvolvidos pelos grandes nomes da radiestesia de ondas de forma e também da radiônica. São gráficos consolidados e de eficiência comprovada. Os gráficos são explicados em aulas individuais e estão organizados conforme a sua função, tornando este módulo um manual digital para que você possa consultar um gráfico específico sempre que precisar. No módulo Mesa Psionica, você vai aprender como aumentar e utilizar o nosso psicogerador
para facilitar as suas pesquisas e também os tratamentos à distância. No módulo Geobiologia, você vai aprender um método prático para restabelecer a saúde da sua casa ou do seu local de trabalho utilizando a radiestesia. No módulo Radiestesia Empresarial, você vai aprender como diagnosticar a saúde da sua empresa, podendo restabelecer o seu equilíbrio energético, além de coletar dados para identificar deficiências e também para te auxiliar na sua gestão e também nas tomadas de decisão. E por fim, você terá acesso aos conteúdos da série Jornada da Radiestesia. Essas séries são aulas liberadas periodicamente e tratam sobre assuntos relevantes para o radiestesista aumentar o seu conhecimento sobre a técnica. A exemplo disso, nós temos o módulo Radiestesia Multidimensional aplicada na área da saúde e foi inserido com mais de 40 aulas sobre o tema. E você ainda vai ter acesso a todo o material de apoio no formato PDF e PNG de alta resolução. São e-books, folhas da apresentação, tabelas, gráficos, pranchas radiestésicas e o próprio psicogerador JDR. E tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias. Caso você não se adapte com a nossa metodologia, você pode solicitar o valor do seu investimento sem qualquer burocracia. Você também vai contar com o nosso suporte premium para tirar as suas dúvidas, onde eu mesmo respondo a todas as questões relevantes ao conteúdo da formação. Definitivamente, esta é a melhor oportunidade que você vai encontrar para se tornar um radiestesista multidimensional. E esta oportunidade ela fica ainda melhor, pois além de todos esses conteúdos e também dos bônus apresentados, eu estou oferecendo a formação Jornada da Radiestesia com uma condição mais do que especial. Por isso acesse www.jornadadaradiestesia.com.br e clique em Quero me inscrever agora e dê o primeiro passo para a sua jornada de transformação. Garanta sua vaga agora e nos vemos lá na área de membros.